Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouco do básico do Game Maker, né? Da visão geral, como que o programa funciona, essas coisas aqui de cima. Então, quando você abre o Game Maker, vai primeiro aparecer isso aqui, Get Started, e isso aqui, ó. Aqui você pode, ó, fazer um novo projeto, abrir um projeto, aqui você pode importar. A gente vai criar um novo aqui, né? Criar novo, aqui você vai apertar aqui. Aqui você coloca o nome, vou colocar, ó, visão geral. E dá let's go. Aqui não é onde que vai salvar, você pode escolher. Eu gosto de deixar aqui nessa pasta do Game Maker mesmo, que ele cria automaticamente. Essa pasta aqui quando você instala o negócio. Let's go. Então, pessoal, primeiro de tudo, o mais importante de tudo, que eu já vi algum pessoal tendo problema, né, com a atualização nova que teve, é na onde que o jogo vai rodar. Então, vocês vão ver aqui, ó, tá vendo que tá GX Games? Isso significa que ele tá marcado para rodar no site do Opera, né? Que é esse site aqui, ó. Então, vou dar F5, a gente aperta F5 aqui nesse coisinha para fazer o projeto rodar. Não tem nada, né? Aqui na nossa home. Vou dar um F5, vocês vão ver que ele vai abrir lá no Opera. Ó. Então o jogo abre aqui, né? Não tem nada, tá preto, né? Mas isso não é o ideal para começar. Aqui, ó, se você tiver a versão paga ou tiver assinatura, que agora é por assinatura, vai aparecer o Windows, Mac e Ubuntu. Se não tiver, vai aparecer teste. Aí você coloca aí teste no seu. Eu vou colocar no Windows, mas é a mesma coisa. Se você não tiver assinatura, só bota no teste e boa. Pronto, agora eu vou dar F5. Então, ok. Pronto, abriu aqui no teste do jogo mesmo, tá certo. Então, pessoal, primeiro de tudo que a gente vai ver aqui, ó, são essas partes aqui, que são os assets do jogo. E o que é isso? São todos os elementos que vão compor o jogo. Tudo que tá aqui você pode até apagar, o animation curve e tal. Ah, eu não quero usar isso aqui, você pode apagar, porque são só pastas. Depois você pode criar do mesmo jeito qualquer elemento que tá aqui. Então você pode vir aqui, dar um delete, que não vai ferrar com o seu projeto. Como tá, só que porém, se você apagar isso aqui, ó, tá aqui a ROM. A ROM é na onde que vai rodar o jogo, onde que você vai colocar tudo que vai rodar seu jogo. Vou dar um delete aqui. Agora vou dar um Ctrl Z. Não faz nada. Então, cuidado para não apagar coisa. Aqui, os assets do jogo, que eles não voltam mais. O que você pode apagar é a pasta. Porque pasta é só você vir aqui, né? Create. Create Group. E dar um... Eu tinha apagado Animation, né? Animation. Pronto, aí você cria de novo a pasta que você pagou, mas o asset não tá. Então, se você programar 1000 linhas de código num objeto, depois pagar ele já era, não tem como fazer voltar. Então, fica esperto com isso. Vamos criar aqui a ROM de novo. Então, pra gente criar um asset, a gente vem na pasta que a gente quer, ou aqui nesse maisinho, ó. Eu vou vir aqui na pasta, create, e aqui tem todos os tipos de asset que tem. Animation curva, extensa, fonte, o que eu apaguei é marrom, né? Então vamos criar um marrom aqui, vou colocar RM underline 01. E por que esse RM? Porque, por exemplo, imagina que eu tenho um personagem. Aí eu dou o nome do desenho dele de personagem 1. Tá, personagem 1. Só que como vai ter o desenho dele, vai ter ele no jogo. E ele no jogo, a gente dá o nome de objeto. Que tá aqui, objects. Aí eu vou colocar personagem 1. Vamos ver o que acontece, ó. Vou colocar uma sprite é para fazer os desenhos, né? Vou colocar personagem. Pronto, então esse aqui, vou fazer um desenho aqui. Fazer só qualquer coisa, né? Então esse aqui vai ser o desenho do nosso personagem. Agora aqui no objeto, vou criar o objeto dele. Então vou colocar personagem. Ó, deu erro. Por quê? Porque o nome personagem precisa ser único. Que tá falando assim, nome inválido. Você precisa usar personagem. Esse nome já é único. Esse nome precisa ser único. E já tem aqui. Então, sempre quando a gente vai colocar o nome de alguma coisa, a gente coloca um prefixo, que é que vai vir antes do nome. Então, aqui no desenho eu vou colocar SPR de sprite. E aqui no objeto eu vou colocar obj. Name obj underline personagem. Prontinho. Então, assim que a gente cria os assets aqui, a gente pode importar também. Depois eu vou gravar um vídeo ensinando a importar, né? Todos os assets. Aí, a ROM é onde que vai rodar tudo do nosso jogo.
Por exemplo, aqui está o inspetor da ROM, aqui são as camadas dela. Tem a camada de background, de instâncias, tem aqui ó, a camada de assets. E você só pode colocar na camada coisa específica. Por exemplo, de background vai ser o plano de fundo do jogo. E ela vai ser a camada mais lá embaixo. Aqui na instância vai ser os objetos, que são os objetos são como se fosse as coisas vivas do jogo, as coisas que tem código nelas. Então, se eu tentar pegar um desenho e colocar aqui na camada de instâncias, ó, pegar aqui, arrastar para cá, ó, vai dar erro, porque tá falando aqui, ó, você gostaria de criar uma nova camada de assets? Então, os desenhos, eles só funcionam numa camada de assets. Então, vou criar aqui uma camada de assets, vou colocar aqui no meio. Vamos renomear ela, vou colocar desenhos. Agora, se eu quiser pegar o desenho do personagem e colocar aqui, ó, dá certo. Eu posso deixar selecionado, apertar Alt e colocar sem ter que arrastar. Então, só que isso aqui é só um desenho. Vou dar play aqui no jogo. É só um desenho, isso aqui não tem vida nenhuma. Então, se eu quiser alguma coisa que eu não posso colocar o código no desenho, né? Se eu quiser colocar alguma coisa com código, tem que ser o objeto. Então, eu venho aqui na camada de instâncias. Então, essa camada de asset é para desenho, né? Essa aqui é de objeto, essa de instância. Então, eu posso colocar aqui e posso colocar o objeto personagem. Só que vai ficar aparecendo esse coisa aqui, né? Esse interrogaçãozinho. E se eu dar play no jogo, ele não aparece. Ó, ele some. Então, o que eu posso fazer? Eu posso dar um desenho para o objeto. Você vem aqui, Sprites, escolhe. Eu vou colocar o sprite personagem e vou apagar o outro aqui. Vou dar play. Então, agora, isso aqui não é um desenho mais. Isso aqui é um objeto, o objeto do personagem. E eu posso vir aqui no objeto do personagem e colocar os códigos aqui. Os códigos ficam dentro dos eventos. E o que são os eventos? São os códigos que vão rodar a partir de algum acontecimento no jogo. Por exemplo, o create. O create, ele só vai rodar os códigos. Vou dar um create aqui. Ele só vai rodar os códigos aqui dentro quando o objeto for instanciado. O que é instanciado? Quando ele for criado na ROM. Por exemplo, então ele roda uma vez só. Instanciado é tipo assim, eu pego o objeto e arrasto ele para a ROM. Na hora que eu der play, ele vai surgir na ROM. Então ele foi instanciado, ele foi criado. Então vamos lá. Então depois que ele for criado, vai rodar todos os códigos aqui. Vou colocar um código aleatório aqui, ó. Show message, mostrar mensagem, né? Vou colocar aqui. Deu certo. E para funcionar, o objeto tem que estar na ROM. Vou remover os dois e vou dar play. Ó, não aconteceu nada. Mesmo eu tendo colocado o código lá, não aconteceu nada. Então eu tenho que arrastar ele para ROM. Se eu arrastar ele para ROM e der play, ó, deu certo. Mostrou mensagem. E mostrou uma vez só. Por quê? Porque tá aqui no evento de create. Vou mostrar outro evento agora, que é esse step. O step, ele roda todo o frame do jogo. O nosso jogo está a 60 FPS. Então ele vai rodar 60 vezes o código que eu pôr aqui em um segundo. Em um segundo ele roda 60 vezes. Vou colocar aqui então a show message. Vocês vão ver o que vai acontecer. E vou apagar esse outro show message do create aqui. Deu certo. Ó, rodou. Rodou. Por quê? Porque isso aqui ele roda todo o frame do jogo. Então, em todo segundo ele vai rodar 60 vezes, que vai ficar um loop infinito, né? Então não pode usar isso aqui. Mas para mostrar mesmo. Aqui no... Então, uma coisa importante é saber a diferença de objeto para instância. Por exemplo, aqui eu tenho o objeto personagem e aqui eu tenho uma instância do objeto personagem. Então, se eu coloco aqui, ó, eles são, todos esses que eu coloquei aqui, eles são o mesmo objeto. Para selecionar eles é Shift, né? Você faz isso aqui, se quiser apagar tudo. Então, todos eles são os mesmos objetos, mas as instâncias são diferentes. Ó, se eu clicar aqui, ó, eu vim aqui, ó, instância, aí tem o código da instância. Nesse é diferente. É diferente, porém o objeto deles é o mesmo. E o que significa isso? O objeto significa que o código deles vai ser diferente, o código fonte deles, como se isso aqui fosse o molde deles. E aqui cada um ele tem
ele vai ter alguma personalidade própria que você colocar. Por exemplo, se eu vim nessa instância aqui, eu posso, por exemplo, vamos vir aqui para baixo. Se eu venho aqui nessa instância, eu posso selecionar ela. Selecionar ela, abrir o editor. E tá vendo aqui? Aqui eu posso mudar, alterar a escala dela, ó. Então o que acontece? Ela tá maior que os outros. Então eu não alterei o objeto, eu não alterei o código-fonte dela, o molde dela. Eu alterei só essa instância aqui. Isso serve muito, por exemplo, eu criei um jogo de navinha e os inimigos estão descendo. Quando eu acertar o tiro no inimigo, eu quero destruir o objeto ou a instância. Eu quero destruir a instância, né? Porque se eu destruir o objeto, vai destruir todos. Eu quero destruir só o que eu acertei. Então, para isso, essa que é a diferença de objeto com instância. Outra coisa importante aqui do Game Maker, assim, pro começo, é o manual. O manual é um negócio muito importante para você ver como que o código funciona. Vocês vão ver aqui em File, Preferências, General e Help. Aí tá aqui, use manual online. Aí ele vai vir aqui marcado. Você desmarca ele e apply. Pronto, depois que você aplicar, vai começar a baixar um negócio aqui em cima. E depois que baixar, você vai apertar o F1. Pronto, aí vai abrir o manual do Game Maker. E tá aqui. Aí o Game Maker te ensina tudo. Todas as funções do jogo tem aqui no manual. Qualquer coisa que você for usar, vai ter. Então tem tudo aqui. Por exemplo, você está criando uma função aqui no jogo. Vou vir aqui em Create. Ó, para arrastar aqui, para arrastar assim, ó, a tela, vocês podem segurar a bolinha do mouse ou pode espaço e arrastar com o mouse. Eu prefiro a bolinha, né, que é melhor. Por exemplo, uma função. Vou colocar aqui, ó, string 10. Então o que acontece? Eu não sei para que serve essa função. Então eu venho aqui e clico a bolinha do mouse nele. Aí ele vai abrir o manual já, string e tal. Ele mostra tudo sobre essa função. Aqui mostra o retorno. O retorno é para a gente colocar dentro de uma variável. Mostra os argumentos que a gente precisa colocar. Mostra os argumentos opcional, né? Porque tem o argumento principal e tem o opcional. Então o manual ele tem tudo isso aqui. Então, pessoal, isso é o mais importante. Também tem um negócio importante que é isso aqui. Se o seu jogo estiver travando, tal, dando problema, é bom você apertar aqui, que vai limpar o código do jogo. Então, pessoal, esse aqui é o básico do básico, né? Para Game Maker, para aprender a usar. Então, falou, até outro vídeo.